Fala, família, Leonardo aqui, passando rapidinho pela segunda vez, beleza? Desta quinta-feira, dia 27/3/2025, início da noite, para poder te manter atualizado com as últimas informações do Vasco. E é claro que nesse vídeo eu vou trazer algumas aspas do Pedrinho, mais polêmicas. Olha que de manhã cedo tinha uma galerinha irritada comigo. Léo, deixa o Pedrinho em paz. Irmão, a minha obrigação aqui é te manter informado, paizão. Então, pega leve agora. Quando eu tiver de criticar, eu vou criticar. Quando eu tiver de elogiar, eu vou elogiar. Mas aqui, ó, não vou passar paninho, não. Beleza? Então, é claro que dentre essas aspas, ele falou ali sobre a hashtag Revenda Já, que seria, no caso, uma maneira até dele ser irresponsável e vender o Vasco de qualquer maneira. Porque quando algumas pessoas começam a provocar esse tipo de movimento, ele perde a responsabilidade e se ele fosse ouvir o desespero de alguns, bom, já teria metido os pés pelas mãos, mas ele não vai fazer isso. Ele entrou no Vasco para cumprir a sua missão, ele falou que ele vai cumprir a missão. Detalhe de tudo, olha só, a iluminação lá de São Januário, bom, é claro que tem ali todo o pedido da Conmebol, mas foi um desejo nosso, segundo o Pedrinho, tá lá, tá? No Colina em Foco, ele falando, não aguentava mais vir aqui em São Januário e ver, sabe, São Januário escuro, esteticamente é feio, e também estava prejudicando os jogadores, mas quando nós viemos pra cá, falar sobre isso aí, muita gente não levou fé. Outras coisas também que aconteceram no Vasco hoje, foi toda essa preparação, porque além dos refletores, também o Vasco está dando ali, sabe, uma pintura na fachada histórica, reparando algumas rachaduras, fazendo melhorias que nós vamos trazer aqui de forma exclusiva e ainda vamos falar agora sim da preparação no CT Moacir Barbosa. Inclusive hoje o Barbosa faria aniversário para nós, continua fazendo, porque o Barbosa será sempre imortal, e o Vasco teve ali, o Garré parece que está tomando a vaga de titular do Ryan, tem sido testado direto e dizem aí que o homem está sobrando nos treinamentos. Quando a partida parece que o Neymar não vai vir, sabe, para esse jogo. Agora, uma coisa que está para acontecer, depois que São Januário for reformado, é o Vasco em Rio. Se lembra do Rock in Rio? Ali dos idealizadores do Rock in Rio, parece que o Vasco está em contato para poder fazer esse projeto e ali vender, no caso São Januário, não, desculpa, vender algumas datas para poder ter, no caso, shows, eventos culturais, essas paradinhas aí que a galera aí lucra uma grana maneira. Então, quer dizer, Vasco aí, de repente, vai se tornar uma arena, agora uma discussão. Será que o nosso gramado vai ser sintético? E para poder finalizar, tivemos aqui, sabe, pelo menos um esboço daquilo que o Vasco pretende fazer nessa recuperação judicial, e para muita gente que pergunta quanto tempo vai levar, hoje nós vamos te revelar também de forma exclusiva. Então já já eu volto aqui com muitas informações do Gigantesco da Colina. Por volta de 7 horas esse vídeo sobe. Voltamos aqui, Leonardo Canal, na torcida vascaínos, desde já agradecendo aos mais de 105 mil inscritos. Muito obrigado pela sua moral, muito obrigado pelo seu like, muito obrigado por todos os dias estarem aqui comigo, sempre deixando a sua opinião. Se quiser me ajudar no like, te agradeço a beça, afinal de contas, tá ali, ó, 105 mil inscritos. É com a sua contribuição, não é com outro, beleza? Lembrando, temos aqui responsabilidade com a notícia, temos responsabilidade com a informação, mas o nome do nosso canal é Na Torcida Vascaínos. Sempre vamos buscar informações, vamos trazer de forma exclusiva. Quando não for nossa informação, vamos dar aqui os veículos ou as fontes, os jornalistas que trouxeram. Mas olha só, galera, se eu tiver de criticar, eu vou criticar. Tô falando isso aqui para meia dúzia. Se eu tiver de elogiar, eu vou elogiar. Eu só não vou, passar pano, beleza?
Então, vamos aqui para as notícias do Vasco, porque de manhã cedo teve aqui, sabe, alguma ala aqui dos torcedores, uma galerinha que teve aqui fazendo barulho, teve um certo ruído, porque estavam falando que eu estava criticando o Pedrinho. Olha que eu nem critiquei, hein? Mas se eu tiver de criticar o Pedrinho, irmãozão, eu vou criticar. Nós não construímos aqui 100 mil inscritos passando pano, e eu não vou fazer isso. Se fizer coisa maneira, elogio. Igual hoje eu vou elogiar o Pedrinho aqui em algumas coisas. Coisa ruim, eu critico. E assim é a vida, entendeu? Se não está preparado, meu irmão, para ouvir críticas do Vasco, ou do vascaíno, ou de dentro do Vasco, ou de fora do Vasco, meu irmão, não está preparado para ser Vasco. Porque aqui, longe, ó, de ser a favor do sistema. Bom, desculpa o desabafo e vamos para as informações do Vasco da Gama, porque a primeira é essa aqui, ó. Vasco em Rio, clube formaliza carta a criador do Rock em Rio para colaborar com o evento. Nos últimos dias, o Vasco firmou uma carta de intenção com Roberto Medina, criador do Festival Rock em Rio, visando uma agenda de eventos e negócios para o futuro estádio de São Januário. Atualmente, o clube está na fase de estudos e formalização de projetos para a reforma do estádio. O objetivo é torná-lo um espaço reversível para atividades culturais e artísticas, contribuindo assim para grandes shows que possam ajudar o clube a gerar receitas. E eu achei bacana, tá? Essa iniciativa do Vasco. Inclusive, é uma maneira de o Vasco poder captar receitas novas ou o chamado dinheiro novo. Agora, contudo, uma dúvida pairou no ar. Se o Vasco tem esse projeto de repente, aí, fazer também do estádio de São Januário, depois da reforma, um espaço cultural para aumentar as suas receitas, bom, parece que o gramado vai ter que ser adaptado a essa realidade. Sabemos que lá no estádio do Newton Santos é assim que funciona, de vez em quando rolam shows lá. E também no Allianz Parque, no estádio do Palmeiras, também tem uns shows e os dois são são gramados, melhor dizendo, sintéticos. E aí eu queria saber da sua opinião, se você também está nessa onda de ser contra, a favor do gramado sintético. E outra coisa, se o Vasco se adapta ao gramado sintético, leva vantagem quando jogar no Caldeirão? A Conmebol está te lembrando, tá? Que falta exatamente uma semana. Na verdade, agora que essa postagem, ela é de ontem, galera, é do dia 25, mas eu achei bonitinha, quis trazer para vocês. Então, quer dizer, no dia 25 faltava uma semana, agora falta menos do que isso, faltam aproximadamente entre 5 a 6 dias para o Vasco estrear na Copa Sul-Americana, lá em Arequipa, contra o time do Melgar. Esse aqui é o grupo do Vasco. Além do Melgar, tem também o Puerto Cabello e lá o Lanús, que eu acho que é o confronto direto pela liderança desse grupo. E o Neymar, hein, galera? Parece que o Neymar realmente não vem, segundo o Planeta do Futebol Oficial. Santos informa que Neymar está fora do jogo contra o Vasco domingo pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. E eu queria saber da sua opinião, se você está comemorando a ausência do Neymar ou se você queria ver o Neymar, queria que o Vasco enfrentasse o Santos com força total. Lembrando que o último confronto entre Vasco e Santos foi lá na Vila e ali o Soteldo subiu até em cima da bola. Será que o Soteldo, rapaz, olha, quero muito ver a torcida do Vasco ali pegando no pé do Soteldo, porque agora ele vai ter que entrar em São Januário. Não tem jeito. E em falar em Vasco da Gama, hoje foi mais um dia de preparação. E ó, esse homem aqui tá chamando a atenção, já não é de hoje que nós estamos falando sobre isso. Ontem, quando nós estivemos no CT, nós identificamos que o Garré foi um dos melhores jogadores. Vasco termina mais um dia de preparação e, segundo Lucas Pedrosa, o elenco que vem sendo testado é o mesmo que nós trouxemos ontem para vocês. Léo Jardim, PH, João Vitor, Lemos e Piton, Hugo Moura, Paulinho Garré, Coutinho, Nuno e Pablo Verrete. Esses são provavelmente os 11 iniciais que irão estrear pelo Campeonato Brasileiro. Outro detalhe é que o Ryan perdeu a vaga de titular.
pra gente poder seguir, tá aqui. Bom, um dos cartões de visitas do Garré. Pedalou, fatiou, passou. Gol do Garré. E segundo ali o Matheus Gilbert, isso aí é uma das especialidades do jogador. Ele fez muito isso lá na Rússia, aonde ele jogava. Bom, pra gente poder seguir, tá aqui, ó, 15 mil ingressos até o momento que foi publicado às 9h30 da manhã, já tinham sido vendidos. Lembrando, ingressos do Vasco, arquibancada aumentaram, estão R$120, setor VIP está 150 e as sociais agora sim, R$180. Vou até dar uma atualizada aqui lá no site do Sócio Gigante. Não, parou em 15 mil ingressos e, cara, na minha modesta opinião, vai ser casa cheia. E tivemos aqui, bom, uma informação importante, que o Vasco ele está fazendo a manutenção dentro do estádio e fora do estádio. E aí agora eu vou ser o passador de pano, porque o Pedrinho teve falando lá no Colina em Foco, na entrevista que ele concedeu ao Joel Silva, que as pessoas estavam muito apegadas em falar só sobre coisas ruins, mas tem muita coisa boa sendo feita na gestão dele, principalmente esses ajustes, sabe? Essas melhorias, tanto em São Januário, como também no CT Moacir Barbosa, e ele prometeu que em 3 meses, o CT Moacir Barbosa sofrerá uma mudança que todos vão perceber. Mas voltando a falar aqui de São Januário, parece que o Vasco também está dando um tapa no visual, na fachada histórica, está tampando aquelas rachaduras horrorosas, está também pintando a fachada histórica, tudo para poder receber o torcedor do Vasco da Gama no dia 30, às 18h30. Então, cara, essas iniciativas aqui eu acho super importante. Tudo bem, o estádio está envelhecido, o estádio está quase batendo aí 100 anos de existência, mas contudo, galera, uma coisa que não dá pra gente aqui, fingir que não acontece. O estádio de São Januário estava abandonado. E não é pouca coisa não, tá? E pelo menos toda a melhoria que a gente vê acontecendo, se aumentar os ingressos e trazer um pouco mais de conforto pro torcedor, aí eu vou entender até essa subida de valores. E outra coisa, né, cara, querendo ou não, tá tudo subindo de preço, cara. A gente aqui lamenta, porque eu sei que nem todo mundo tem condições de pagar R$120 e nós também não podemos elitizar, tá ligado? As arquibancadas. Mas, enfim, refletores sendo modernizados, e ele falou também sobre isso, ó. Pedrinho fala a respeito da iluminação de São Januário. A questão da iluminação era um desejo da gestão. Eu via os jogos e me incomodava muito. Não é uma imagem boa para a instituição. Procurei o Coutinho e ele confirmou que estava muito ruim para os jogadores, assim como o Léo Jardim, que reclamou do posicionamento de alguns refletores. Decidimos então direcionar uma verba para investir nos refletores. E um detalhe é que o Pedrinho chega a falar aquilo que nós já tínhamos trazido. A informação, quando eu tive, que ia melhorar os refletores, era que o Pedrinho olhou um dia e falou: a gente vai acabar, sabe, com esse aspecto de balada. Porque ele chega a falar aqui, quando a gente parava para ver o estádio do Vasco, era um estádio escuro e era feio. Aí ele entra nessas aspas, né? Que, bom, para a imagem da instituição, isso não era muito legal. E aí, como ele queria fazer melhorias, aí ele foi lá para uma empresa que faz esses shows pirotécnicos com som, iluminação, botou uma grana, e isso aqui também é maneiro. Foi o que eu falei, nós sabemos que o estádio está envelhecido. Léo, a obrigação, agora eu vou ser criticado, agora eu tô aqui, né? Mas já não vou estar mais, calma. Agora, porque, cara, independente se vai reformar ou não, enquanto estiver jogando, a aparência tem que ser melhor, gente. Não dá. Agora, claro que o Vasco tem um compromisso com o seu torcedor, inclusive ele fala isso também nessa entrevista lá com o Joel, que ele botou esse negócio do potencial construtivo para funcionar. Ele está fazendo, eles têm esperança de colocar ali entre 43 mil a 57 mil a capacidade, e ele tem esperança também da reforma sair ainda no seu mandato.
Bom, para a gente poder seguir, essa aqui foi eu lá, né? Dando uma cornetada na galera que cismam, sabe, em querer duvidar das nossas informações, cara. Quando eu tenho informação aqui, não tem por que eu mentir, eu vou chegar e vou dar informação. Quando a informação não é minha, eu vou lá e vou dar o crédito. Igual eu estou dando aqui agora ao Joel Silva. Eu só não trouxe os cortes aqui que eu não tive tempo, tá? Saiu há pouco tempo agora. Lá a entrevista também não é legal, né? O cara acabou de subir a entrevista, a gente começar a fazer cortes aqui das melhores partes e tirar a audiência lá do cara que fez a entrevista. Então, pô, vai lá, cola no canal do Joel, galera. Colina em Foco. Veja toda a entrevista e lá você vai ter uma noção melhor disso tudo que o Pedrinho falou. Como a venda da SAF. A gente faz tudo o que tem que fazer para conseguir um investidor, mas a gente vai tocar o clube. Se não tiver investidor, se não aparecer, a gente vai tocar o clube, porque o clube precisa andar. O torcedor tem que entender a importância desse processo. Eu vou fazer tudo que estiver dentro da legalidade e proteger, no caso, a instituição. Então, quer dizer, o Pedrinho está bem consciente que ele também não pode errar. Eu sei que nesse momento ele passa uma pressão gigantesca, mas eu já sou daquele lado, que eu acho que se vai ficar, faz um bom trabalho. Se vai vender, vende certo. O que não dá mais é para errar. Ou em ficar e não conseguir manter um bom trabalho, ou em vender e vender errado. A decisão que for tomada, ela tem que ser assertiva, porque, cara, ninguém aguenta mais passar 20 anos de mais incertezas. E aí ele vai continuar falando, ó. Pedrinho em entrevista ao Colina em Foco. Joel, nesse momento, eu não penso em nada antes de fazer o que tem que ser feito. Eu não acredito nessas frases, vai dar certo. Eu acredito em, eu vou fazer de tudo para dar certo. Eu não estou preocupado com reeleição, eu estou preocupado em fazer o que entrei para fazer. E ele vai continuar falando agora até a respeito sobre a sua idolatria, porque muita gente tem o Pedrinho como ídolo, muita gente tem um carinho gigantesco pelo Pedrinho e, é claro, se tornou presidente, sendo ex-jogador, você coloca tudo na mesa. Sempre vai valer a pena estar dentro do Vasco, por todo o amor que eu tenho à instituição. Eu não preciso que ninguém acredite na minha relação com o Vasco. Eu não sei o que a torcida sente por mim, mas eu sei o que eu sinto pelo clube e pelos torcedores. Não me importo se muitas pessoas vão deixar de me amar ou idolatrar. Eu vou continuar amando o Vasco. Daqui eu achei até ali, sabe, o Nils Colina que subiu essa hashtag, eu achei até uma honestidade aqui do Nils Colina, porque eles poderiam ignorar essas aspas, porque foi o Nils Colina que veio com esse movimento. As pessoas me dão o direito de errar. Surgiu a hashtag Revenda Já. Elas me dão o direito de eu chamar alguém e vender. Não é assim. Senão as pessoas querem mais uma vez que a pessoa se coloque na frente do Vasco e se livre. Se tivesse um investidor, a parceria já teria sido feita. Revender de qualquer jeito, a responsabilidade é minha com você, torcedor. E tem que entender bem quem realmente tem interesse em ser um investidor, ou que muitas vezes usam a marca do Vasco. A gente faz tudo o que tem que fazer para conseguir um investidor, mas se não aparecer um investidor, a gente vai tocar o clube. Então o Pedrinho falou que categoricamente que algumas pessoas que apareceram até como investidor tentaram usar a marca Vasco para poder se promover e fazer negócios aqui no Brasil. Eu acho que foi uma letra para o Marinax. E ele continuou falando, a gente vai vender de qualquer jeito, para qualquer um, aí a gente se coloca à frente do clube para poder se livrar. Aí já mandou uma letra para o Jorge Salgado. Então, cara, nesse processo de SAF, parece que o Pedrinho, mais uma vez, está falando, nós queremos vender. Bom, palavras do Pedrinho, mas não vamos fazer de qualquer jeito, porque eu tenho responsabilidades com vocês, torcedores. E aí, para poder finalizar, nós tivemos aqui também acesso a pelo menos um esboço
daquilo que será a recuperação judicial do Vasco. Quanto tempo vai demorar para o Vasco voltar a ser competitivo? Eu cheguei a falar disso hoje na nossa live de manhã para a galera que nos assistiu. Bom, você não é membro, agora está privado para os membros. Já expliquei isso aqui várias vezes. É uma forma da gente fazer um mimo aos membros, porque nós fazemos 2 vídeos. E quando a gente sobe uma live em cima do vídeo, acaba matando o vídeo. Então esse vídeo fica ali para os membros, R$ 2,99 mês, valor de 9 centavos dia. Então se você quiser nos dar essa moral, se gosta das nossas lives, se torne membro do canal. E aqui está, o Vasco estará entrando em um processo de recuperação judicial nos próximos dias. O canal Na Torcida Vascaínos apurou do clube que o Vasco possivelmente trabalhará com 3 cenários distintos nesta recuperação judicial. E o tempo pode variar entre 2 a 10 anos. Bom, vamos lá, galera, aquilo que eu ouvi. Dando tudo errado, o Vasco sendo rebaixado, vários problemas no Vasco, que não é novidade. 10 anos de recuperação judicial aproximadamente, é uma previsão que eles fazem. O Vasco indo bem, sabe, competindo nas ligas, competições, ali conseguindo, sabe, fazer bons negócios, boas vendas e sempre entregando um bom desempenho esportivo, 5 anos. Se aparecer um investidor que injete grana, aí o Vasco acha que essa recuperação judicial, porque já está tudo alinhado ali, os valores que o Vasco deve, aí diminui para 2 anos. O Vasco está bem organizado, esperando tanto o investidor, como de repente um cenário horroroso, como um cenário normal. E no cenário normal, 5 anos o Vasco voltaria a ser competitivo. Bom, o Vasco vai adotar nessa recuperação judicial, ou irá apresentar um modelo mais conservador, porque até então, como o Pedrinho até disse aqui, nessas aspas que eu acabei de ler, não tem investidor. Então o Vasco está contando, igual eu digo aqui para minha mulher, olha, eu conto com aquilo que está no meu bolso. E aí eu queria muito saber da sua opinião, se você bota fé nessa recuperação judicial ou não. Bom, são muitas coisas acontecendo, principalmente aí, esse lado aí do vídeo um pouco mais político, porque a bola não tá rolando, Vasco vem treinando aproximadamente 20 dias, mas aí esses assuntos acabam, sabe, aparecendo mais vezes. Eu acho que quando a bola voltar a rolar, essa temperatura ela diminui e aí a outra temperatura que vai subir é da satisfação ou insatisfação da torcida do Vasco com o elenco. Aí vamos ter que esperar o início do Campeonato Brasileiro, e eu queria muito saber da sua opinião sobre isso tudo que você acabou de ouvir aqui. Tô metendo o meu pé já avisando que eu não sei se hoje tem live. Live 9h30, de repente não vai ter, tá, galera? Só vai ter live aqui no sábado. Bom, estamos aí no... Bom, amanhã, sexta-feira, e rapaz, amanhã não dá. Mas sábado deve de rolar a live aqui. Se Deus quiser, tá bom? Sábado eu vou ficar em casa, vou fazer a live à noite. Vai ser o esquenta para o jogo do domingo, beleza? É isso aí. Eu não sei se hoje a gente vem pra cá, porque eu tô tudo enrolado igual vocês aí. Mais um beijo no coração. Tô metendo o meu pé e se não tiver muitas informações, na live de 10h30 que vai rolar, a gente traz as últimas atualizações. Também não adianta fazer um vídeo de 5 ou 10 minutinhos com nenhuma informação, né? Só para dizer que eu fiz vídeo. Aqui a gente não trata as informações e nem os nossos vídeos assim, valeu? Por respeito a vocês. Beijo no coração, tô metendo o meu pé e eu fui que fui, galera.